que acontece muito nas famílias, e às vezes as famílias não têm uma ajuda ou não sabem como fazer para tratar esses casos. Para começar, deixa eu ver o meu controlezinho aqui. Como nós todos gostamos de história, de ouvir história, nós vamos começar com uma história. Nós consultamos o Livro dos Médiuns, o Dr. Ricardo de Bernardi, e algumas informações também das redes. E a história começa com o seguinte: Diana embalava o filho em frente a uma parede repleta de fotos na casa de sua mãe, em Brasília, isso. Uma delas, envelhecida pelo tempo, chamou a atenção do pequeno Roberto, então com pouco mais de 1 ano. O garoto apontou a jovem que aparecia no retrato e disse: vovó. É claro, a mãe, né, achou aquilo estranho, levou um pequeno susto. E ela respondeu: sim, esta era a minha avó, sua bisa. Vejam quantas gerações. Ela explicou para o pequeno bebê. E perguntou como ele adivinhara, já que ninguém havia mostrado aquela imagem ao menino. Roberto apenas tocou o colo da moça no retrato e disse: Dodói. Na foto, nenhum machucado aparente. O assombro tomou conta da sala quando Liana se recordou que a avó, já idosa, faleceu em decorrência de um câncer de mama. Meu filho sabia daquilo sem que ninguém tivesse lhe contado, resumiu o pai. Aí ele ressalta: ninguém deste mundo, é bom ressaltar. E Roberto, hoje, com mais idade, recebe a visita de parentes falecidos e, de modo assíduo, contou que a avó frequenta sua casa para lhe ensinar coisas sobre a vida e a morte. Ela disse que as pessoas que morrem viram anjinhos e depois voltam a ser bebês. Olha que lição bem dada da reencarnação, não é? Quantas gerações? Então, a bisa. Em outra ocasião, Roberto surpreendeu o pai ao comentar que o avô havia morrido porque fumava demais. É muita fumaça no peito dele, completou. E a história continua, nós não temos como passar mais fatos, porque senão ia ficar só na história, mas isso é importante nós ressaltarmos para mostrar como é essa mediunidade maravilhosa que alguns já trazem, como nós dizemos no Espiritismo, de berço, não é? Assim como vale lembrar, neste quadro aqui, aí tem uma imagem do filme, Chico Xavier também teve sua primeira experiência mediúnica aos 5 anos. Vejam que o bebê, antes da história, com 1 ano e pouco, muito mais cedo. Quando então sua mãe faleceu e em espírito passou a visitá-lo. Daí começa toda uma outra história que muitas vezes nós já falamos até aqui. Mas, para começarmos a destrinchar este assunto, nós temos que falar o que significa essa mediunidade em crianças. A criança, ela tem uma percepção extrasensorial, isto é, ela capta, ela sente
e se interrelaciona com outras dimensões. Dimensões estas conhecidas pela designação de mundo espiritual. Pois bem, muitos consideram estas relações como meras fantasias infantis. Isso é muito comum. A gente sempre percebe, quem já teve bebê em casa, quem já teve crianças, muitas vezes não seus, mas de um parente, alguém, e sempre percebe a criança dialogando. E a gente costuma dizer, não, isso aí é fantasia, ela tá criando isso, não é? Pois bem, apesar destas fantasias existirem, ninguém vai dizer que não existem, elas existem sim, e são situações importantes para a criança, nessa fase, principalmente de 1 a 4, 7 anos, nós vamos ver isso, as quais devem ser objeto de estudo do psicólogo e do pediatra. Vejam aqui, a religião, o espiritismo, não está dizendo você cuida só no espiritismo. Você tem também que ter acompanhamento de pessoas que estão preparadas para tratar algo mais problemático, vamos assim dizer. Pois bem, há percepções espirituais claras em certas crianças, como no caso da história que nós contamos, com diálogos lúcidos, contendo informações comprovadamente desconhecidas pela criança. Vejam, a criança não conhecia nada. Uma foto antiga. E ela simplesmente indicou lá um problema que estava na bisavó. Isso mostra muito para nós a reencarnação. Eu conheço um casal no Brasil, em São Paulo, são muito ligados, colega da minha filha na universidade, e eles não tiveram filhos. E lutaram 5 anos em São Paulo, como sempre, lá as coisas são bem complicadas, né? E conseguiram adotar uma bebê. Quando a bebê chega na casa dela, pela primeira vez, ela tem uma foto em que aparece também o avô dessa amiga da minha filha. E ela mostra exatamente isto também que aconteceu. Ela mostra com o dedinho e diz, o vovô. Vejam como as coisas andam, não é? Não é só este caso lá em Brasília. Este caso é do meu conhecimento, do conhecimento da minha família. É muito interessante, porque a menina, aparentemente, não tinha nenhum laço. Ela foi adotada. E ela chega lá e diz, vovô. E eles ficaram estarrecidos com a precocidade que ela também está apresentando muito, essa criança. Então, essas informações, elas têm que ser levadas em consideração, como nós vamos estudar um pouquinho mais adiante. Nós aproveitamos para, dentro desse mesmo contexto, falar das outras vidas que essas crianças viveram. Isso é um fato, isso é comum, não é? Como nós dizemos em francês, as experiências de déjà vu, que você chega num determinado local e diz, poxa, mas eu já passei aqui, eu já vi isso. Mas tem pessoas que isso é muito mais forte, é muito presente. Eles chegam a identificar nome de pai, de avó, de mãe, o país que mora, como nós não... O nome da rua, isso é muito interessante. Aqui eu não me aprofundei muito nesta parte, mas tem outros trabalhos de outros palestrantes que falam muito bem sobre isso. Eu não sei se nós talvez já comentamos alguma coisa, né, Marisa? Também sobre isso. Pois bem, esse médico que aqui está, o Dr. Ian Stevenson, ele é um neuropsiquiatra já falecido,
Ele trabalhou muito nessa pesquisa. Ele deixou relatos com mais de 2.000 casos de crianças, com detalhes minuciosos do que eles sabiam. E vejam, isso não ficou só na interlocução com essas crianças. Ele foi atrás, ele foi comprovar que realmente a coisa funcionava. E nós, quando a Marisa fazia umas sessões de cinema aqui, nós já vimos alguns filmes muito bonitos sobre isso, né, Marisa? E a gente via alguns casos relatados no filme. Exatamente, a mãe vai num outro país e localiza exatamente a família da qual ela se originou no passado. Então, isso mostra a beleza, a grandeza que é o conhecimento que nós temos na doutrina espírita. Apesar dos incrédulos, não vamos esquecer isso. Pois bem, mas qual a origem de tais informações? A ciência, como não tem outro nome, ela chama simplesmente de memória extracerebral. Acha que tem uma memória extra. E realmente tem. Que nós chamamos do quê? Uma estrutura energética e espiritual. Esse é o nome correto. Portanto, são vivências que o espírito experimentou em vidas anteriores, gravadas nos seus corpos sutis, cujas vibrações extravasam para o consciente da criança. Esses corpos sutis que nós estamos falando nada mais são o perispírito, que ali está toda a nossa história, ali está tudo gravado. E nós, então, quando temos esse dom, nós apenas puxamos isso para o consciente, mas ele está nessa memória extra, vamos dizer, que é a memória espiritual. E nós já falamos aqui também, em outros trabalhos, sobre forma-pensamento. Não sei se alguns assistiram, nós comentamos isso, que o nosso pensamento cria essas formas de pensamento. E a gente sempre chama atenção, cuidado com o que você pensa, porque você realmente plasma isso no ambiente. Eu até contei uma história que se passou, que o chefe de família, ele era espírita, frequentava a reunião espíritas, etc., mas a família não. E a esposa, ela era de um pessimismo que não tinha tamanho, tudo para ela era ruim, tudo ela via da pior maneira possível. E com isso ela plasmava, claro, inconscientemente, sem querer, esses pontos na casa dela. Ele falece, eu vou resumir um pouquinho, porque ainda tem uma coisa para frente. Ele falece e, em determinada sessão do centro que ele frequentava, ele volta e pede que alguém fosse à casa dela para tentar melhorar a energia que ela tinha criado no ambiente, com essas formas, pensamentos que ela plasmava em todos os ambientes da casa. E aqui nós temos, então, um pouquinho desse tema, que são ideias, como eu disse, projetadas pela mente humana, mas elas se materializam. E a gente tem que ter muito cuidado, voltamos a falar sobre o que nós pensamos. Se nós pensamos coisas boas, nós atraímos coisas boas. Se pensamos coisas ruins, nós vamos atrair. E existem muita gente que só olha esse lado, só olha o lado ruim. E com essa quantidade de gente, com a quantidade de notícias terríveis que nós estamos vivendo, o que acontece com o nosso campo magnético da Terra? Ele está altamente poluído com essas imagens que nós, proposital ou indiretamente, criamos. Portanto, voltando ao nosso tema, excluindo-se as chamadas fantasias infantis, há situações em que a criança plasma determinada imagem, voltando a falar da ideoplastia, a qual é vitalizada com bioenergia. Energia vital, chama-se isso, fluido vital, prana, tem vários nomes. Mas o que é que isso significa? Que também a criança tem esse poder de plasmar.
porque ela pensa. Então, isso se transforma. Portanto, se a criança crê firmemente no bicho-papão, e alguém sempre o descreve em detalhes, ela mentalmente criará a figura e alimentará esta forma pensamento em sua energia, dando-lhe vida aparente, ou seja, transitória. Se você tem uma criança e você começa a falar, olha o bicho-papão, olha isso, olha aquilo, incutindo na mente dessa criança o medo, ela vai ficar perturbada, ela fica. E acontecem fatos interessantes que nós poderíamos dizer, mas como? Nós temos aqui o Boi da Cara Preta, né? Que foi uma canção criada pelo conterrâneo da nossa querida Marisa, Dorival Caymmi, né? Que ele fez para Naná, que faleceu recentemente, sua filha. Boi da Cara Preta, pega essa criança que tem medo de careta. Olha, quem vai dormir tranquilo com uma canção de ninar desse jeito? A criança dorme com medo, porque não tem outro jeito. Ela vai rapidamente querer dormir para tirar aquilo da mente. Mas fora do bicho, do Boi da Cara Preta, quantas outras canções, quantas outras insinuações, porque a criança não está querendo dormir e tal, e a pessoa ali está querendo pegar o celular para ver as últimas notícias, etc, etc, e acaba incutindo na criança esse pavor. Isso é muito grave, é muito sério. Portanto, um médio vidente, voltando a falar na ideoplastia, ele pode facilmente enxergar isso, criado, portanto, pela criança, por uma educação mal orientada. A criança fica com aquilo, não foi só aquela canção lá naquela noite que fez ela ficar, ela vai sempre se recordar disso, porque grava na mente da criança. Isso fica perigosamente fazendo mal para essa criança. Portanto, nós temos que ter muito cuidado, redobrar os cuidados nisso. Portanto, a criança também, ela percebe os espíritos, como nós já falamos, não é? Ela vê realmente. E aqui tem uma observação importante. Até os 7 anos de idade, e principalmente até os 4, a criança tem seu corpo energético espiritual ainda não está totalmente fixado ao corpo biológico. Nós temos essa imagem aqui pequenina, dá mais ou menos para ver, em menor projeção, que mostra aí os chakras todos no corpo humano. Não todos, né? Os principais. Pois bem, ainda a criança não tem esse acoplamento completo. O perispírito ele vai se acoplando aos poucos, à medida que a criança vai se desenvolvendo, ele vai sendo acoplado. Isso é de propósito que a espiritualidade faz. Ela não entra de choque logo, porque em muitos casos isso poderia prejudicar o aparato físico. Pois bem, isso se chama, entre aspas aqui, de sobras do corpo energético. Quer dizer, é como se fossem portas, ou pequenos portais, se nós quisermos, janelas também, eu falo aqui em janelas, não é? Essas janelas ainda estão abertas para a percepção do campo espiritual. É através dessas janelas que ela tem toda essa percepção. Essa energia do plano espiritual é captada com muita facilidade, o que, à medida que nós vamos crescendo, vamos perdendo esse contato, nós deixamos de ter essas habilidades mediúnicas. Por causa do dia a dia, da maneira como nós vamos enxergando as coisas, vamos desacreditando, vamos dizer assim, e aí nós mudamos totalmente. E aí nós vemos filosofias como o budismo, por exemplo, eles trabalham isso desde criança. Vamos chamar assim, nos seminários, que tem outros nomes, né, deles. Então, o que acontece? Eles tentam
fazer com que a criança não perca esse dom. Vocês veem que isso é levado em consideração quando vão escolher um novo Dalai Lama, né? Ele está já preparando a sua reencarnação. Olha que coisa impressionante isso, porque ele vai desencarnar e cabe aos outros monges, pela sua sensibilidade mediúnica, descobrir onde esse espírito reencarnou. Há controvérsias? Há, mas nós não podemos julgar, porque nós sabemos que muitas vezes o espírito não reencarna logo, mas nós não sabemos também o que a espiritualidade é capaz de trabalhar no homem como o Dalai Lama, que é o líder máximo. Né? Se ele já se depurou totalmente, a espiritualidade maior, ela concede a ele esse dom de se reencarnar. Porque aí é um outro estudo que nós já fizemos, e outros também, sobre a reencarnação. Continuando, algumas crianças com amadurecimento, como eu falei há pouco, dos neurônios, fecham essas janelas, fixando mais intensamente o perispírito e perdem esta facilidade de contato. Foi o que eu acabei de falar. Assim, não se deve falar ainda em mediunidade no sentido de mediunidade tarefa, propriamente dito. Mesmo que não veja ou não ouça espíritos desencarnados, é a mediunidade que faz com que uma criança seja capaz de sentir se o ambiente está carregado e a faz chorar quando um estranho com energias ruins a pega no colo. Isso é muito forte na criança. A gente está acostumado a ver esses fatos acontecerem, não é invenção. Você chega num determinado local com a criança no colo, ela começa a chorar, ela vira o rosto, ela está vendo algo que ela não gostou, e ela chora. Não sabe muitas vezes dizer o que está se passando, nós não sabemos interpretar, mas isso acontece. A mesma coisa quando alguém pega no colo, chama a criança, ela vem sorrindo. Outras, a criança vira e abre no choro. Por quê? Ela percebe que a energia daquela pessoa que está querendo carregá-la não lhe faz bem. E aí ela reage com o choro. Nós temos aqui algumas considerações que nem sempre essa convivência é tranquila. Vocês lembram aí dessa figura? Às vezes, os amiguinhos imaginários são substituídos por monstros que atrapalham o sono dos pequenos e os tornam arredios, agressivos e profundamente tímidos. Eu falei há pouco do boi da cara preta, né? Vão atrapalhar. Portanto, nós temos aí, no Sexto Sentido, um filme que todos nós, eu penso que assistimos, não é? Muito bom de ser revisto, de revermos novamente, para, com o conhecimento que nós temos do Espiritismo, a gente olhar o filme com outro olhar. E aí ele diz que ele tem imagens de espíritos que vagam com ferimentos ou fraturas expostas, exatamente como estavam quando morreram. Ele começa a ver isso e fala o que ele estava percebendo, mas com muito custo, depois que desenrola o filme, etc. Isso acontece quando espíritos desencarnados não conseguem se desprender do plano físico, seja por não terem se dado conta da morte, seja por não a aceitarem. Aqui, este ponto é muito fundamental e é muito importante. Nós, aparentemente, achamos que estamos sozinhos e sabemos pela espiritualidade que nós não estamos, né? Tem casos, André Luiz fala, através das suas obras, etc., e outros também, autores, que espíritos permanecem junto ao corpo no cemitério durante anos e anos e anos, sendo maltratados pelas imagens da decomposição do corpo, etc. E muitos ficam vagando, porque não aceitam logo
uma ajuda, porque todos nós vamos mudar. Isso é patente. Todos nós vamos conseguir subir na hierarquia da evolução. Uns é mais rápidos, outros demoram. Mas aqueles que se ficam muito apegados à matéria, eles passam para o lado de lá da mesma maneira que estavam. Se usavam muletas, se tinham ferimentos, e aí, dessa maneira, eles carregam aquele trauma, e quem é vidente, como no caso aí o filme mostra, a criança vê isso, e aquilo apavora ela demasiadamente. Portanto, é possível também que o espírito persiga uma criança por ter sido ligado a ela em uma vida pregressa. Vejam bem, aqui já é um outro ponto. Houve um atrito entre duas pessoas ou mais, e um deles ganhou a bênção da reencarnação, mas o outro ficou lá. Só que ele não vai deixar aquele vir sozinho. Ele está acompanhando tudo, porque ele tem o livre-arbítrio dele, ele pode ver, ele pode sentir, e ele acompanha. O outro reencarna, mas ele está lá. Ao todo tempo, ele vai querer prejudicar aquela criança. Muitas vezes isso leva a tempo, a criança adoece, tem problemas psicológicos sérios, e muitas vezes a medicina sozinha não dá conta de tratar, porque o problema é muito mais distante do que a gente pensa. Que foi? Não passou aqui. Foi. Portanto, a comunicação com amigos invisíveis, aos olhos dos pais, costuma ser encarada como mera fantasia. É o que os pais pensam logo. Não, isso é fantasia, ele está fantasiando. E aí o que acontece? Há momentos em que a ilusão predomina e a criança transforma em real o que é apenas o seu desejo inconsciente. Pode acontecer também isso. É apenas um desejo inconsciente dela. Ao brincar com um amigo imaginário, ela está negando a solidão e cria um espaço no qual é dona e senhora. Ela manda naquele espaço dela. Esse tipo de fantasia permite à criança chamar a atenção e perceber se os pais demonstram admiração por seu suposto dom. Isso é muito importante. Ela vai usar isso para chamar, para ser admirada, porque faz parte do ego do ser humano. É importante que os profissionais que lidam com esses casos sejam humildes para admitir que muita coisa ainda escapa à medicina cartesiana. Às vezes, em vez de dizer aos pais que o filho não tem nada, ou os sintomas vão passar, seria mais honesto dizer que a medicina vigente não é capaz de diagnosticar o que se passa com ele. É aquela história, né? A pessoa procura uma ajuda, chega lá, isso é besteira, é a primeira coisa que a pessoa diz, isso é bobagem, isso vai passar, seu filho não tem nada. Isso costuma acontecer muito. Muito mesmo, não só em criança, mas adulto. As pessoas às vezes dizem, isso dão outro nome, né? Da que a pessoa está passando. E na verdade a coisa não é bem assim. Pois bem, só para ressaltar o que nós estamos falando, as universidades americanas, como Harvard, Virgínia, Arizona, e as 5 maiores daqui dos Estados Unidos, eles incluem o currículo de medicina e espiritualidade na graduação. O Brasil já faz isso também. A USP já tem esse curso também, exatamente. Então, graças a Deus, aos poucos, como é preconizado pelo que nós sabemos na literatura, o espiritismo vai avançando e vai mudando todo um conceito que nós não somos só matéria, né? Portanto, é difícil diagnosticar como fantasioso uma criança de 3 anos
que se opõe a analisar quadros de Botticelli. É difícil. Uma criança de 3 anos olha um quadro daquele e começa a analisar sobre o tom de pintura, etc, etc, etc. Ou até mesmo falar uma língua diferente daquela que ela costuma usar. No caso aqui, falamos o francês, sem nunca ter estudado. Isso acontece também. Os exames neurológicos são feitos para verificar se a atividade no cérebro é equivalente à registrada em convulsões ou surtos de epilepsia. Isso é interessante. A pessoa apresenta esses dons, e aí o sujeito leva na clínica, vamos fazer logo um eletro, etc., uma imagem, querendo achar o quê? Um diagnóstico de epilepsia. E eles não vão encontrar nunca, porque o fato não está aí. Então, o diagnóstico é totalmente diferente do que eles esperavam para justificar algo que não conhecem. No Livro dos Médiuns, Kardec ele faz agora algumas considerações sobre isso. Ele diz: a mediunidade não deve ser estimulada. Aqui entra muito, essa parte é muito importante para quem tem parentes, tem filhos, netos, etc, etc. Ela não deve ser estimulada, o que pode ser perigoso, já que os organismos delicados das crianças sofreriam grandes abalos. As condições mais favoráveis é de se desejar que uma criança dotada de faculdade mediúnica não a exercite, senão sob a vigilância de pessoas experientes. Essa chamada de atenção de Kardec é muito importante. Que lhe ensinem, por exemplo, o respeito devido às almas dos que vivem no mundo, como escreveu Kardec. Mas ele ainda vai mais. Ele diz: a questão de idade está subordinada às circunstâncias, assim, de temperamento como de caráter. Aí nós reduzimos algumas coisas, o que ressalta com clareza das respostas acima é que não se deve forçar o desenvolvimento dessas faculdades nas crianças, quando essa faculdade não é espontânea. Vejam bem. Não convindo nem excitá-las, nem animá-las nas pessoas débeis. Ele quer chamar a atenção aqui porque tem pessoas que podem ter uma disfunção qualquer cerebral, e ele chama a atenção que aí não se deve mexer com isso. E ele diz: do seu exercício cumpre afastar, por todos os meios possíveis, as que apresentam esses sintomas de algum problema mental. Ainda que mínimos, ele diz, de excentricidade nas ideias ou de enfraquecimento das faculdades mentais. Portanto, é importante nós atentarmos o que Kardec diz, mas ainda nós temos aqui algumas considerações para como tratar esses casos. Ele diz: a mediunidade bem explicada e bem conduzida é idêntica à inteligência. Não é perigosa, a não ser se utilizada equivocadamente, incompreendida ou negada. Em geral, diante de crianças que estejam enxergando espíritos, é recomendável, vejamos. Primeiro, não negar ou afirmar que a criança não está vendo. Isso é muito importante. Ela, no caso, está vendo sim, mas nós tentamos negar. Se negarmos, a criança acreditará que não é normal, ou nós usamos uma palavra corriqueira, está pirada, né? Piradona, está fazendo besteira. Pois bem, segundo, procurar identificar o nível ético da entidade extrafísica, por meio de perguntas feitas à criança sobre a conversa do espírito e avaliar as respostas. Aqui precisa de um certo estudo, porque se você não tem um diálogo, você não vai saber. Se você não tem um estudo nessa área, você não vai saber dialogar. Isso acontece muito até quando nós trabalhamos como doutrinadores nas reuniões mediúnicas.
São embates que, às vezes, acontecem em 3 sessões, passa de uma semana para outra, de uma semana para outra, e aquele espírito volta e continua desafiando a gente, para saber até onde a gente vai e tentar convencê-lo a mudar. Imagine quem não tem nenhuma vivência nesse diálogo. Por quê? Porque é importante você ter uma percepção de que aquele espírito pode estar falsificando, o que acontece muito. É muito, muito fácil isso. É muito mais fácil nós aceitarmos quando alguém chega numa mesa mediúnica dizendo eu sou o doutor fulano dos Anzós Pereira, etc, etc, etc. A gente aceita na hora. Mas se ele fala outra coisa, a gente também não aceita. Então a gente acredita que aquele outro, e ele está, na verdade, está fantasiando aquilo, está mistificando, como nós usamos o termo correto. Terceiro ponto, em se tratando de um ser de padrão ou grau evolutivo superior, que aqui nós chamamos para a criança de anjinho da guarda, procurar estabelecer um diálogo fraterno, respeitoso, porém atento com a entidade, atento. É como eu volto a repetir, muitos pais não conhecem nada de espiritismo. Como ele vai ter condição de fazer isso? Muitas vezes essas crianças ficam, vamos dizer assim, ao léu, né? Ainda tem mais. No quarto item, em se tratando de um espírito sem a menor responsabilidade, mas sem intenções nocivas, procurar entrar em contato com o protetor espiritual do mesmo, pedindo o seu afastamento, sem agressividade, com amor e mentalmente solicitando o amparo dos nossos mentores espirituais. Isso também tem que ser feito. Mas nós aqui estamos aprendendo, estamos estudando para fazer isso. E quem não está? Como é que vai fazer isso? Também não faz, não é? E no quinto item, em se tratando de espíritos em situação de desequilíbrio mental ou com intenções negativas, recomenda-se procurar um centro espírita. Aqui vem a chamada principal, certo? Se nós não sabemos, nós não temos condição, e aquele espírito está fazendo aquela criança sofrer, ter problemas sérios, muitos, 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 aí tem que buscar o socorro na casa espírita, que é o local certo para onde nós vamos tentar, pelo menos, resolver. No sexto item, finalmente, ler, como nós falamos há pouco, e estudar o assunto para inteirar-se das questões espirituais, a fim de fornecer explicações corretas à criança. Com isso, os resultados são muito bons e estas crianças, cada vez mais sensitivas, acham-se mais abertas ao conhecimento e à espiritualidade superior. Então, se nós fazemos esse trabalho desde cedo, nós vamos conduzindo essa criança paulativamente, fazendo ela entender o que é a mediunidade e os cuidados, porque quantos casos nós já vimos, inclusive na mídia, apareceram na televisão, pessoas dotadas de uma mediunidade extraordinária, e de repente se vê envolvida por outros problemas, por fantasias de outros, etc, etc, acaba indo tudo por água abaixo. Porque como você tem, você também perde. É exatamente a importância, aí a Marisa tocou no ponto correto, a importância da evangelização infantil. Porque é lá que começamos a trabalhar isso, sentindo a criança aos pouquinhos. Ela vai aos poucos abrindo a mente, entendendo o que se passa com ela, etc. Meus irmãos, e por hoje, muito obrigado. Que a paz de Jesus esteja conosco. Obrigado.